No Jornal da Top, a entrevista do dia. Informação direta de quem entende. Um oferecimento BDM Digital, 067 Vinhos, Diário MS News, Ranking Pesquisa. Ela é dentista, vice-prefeita e secretária de Assistência Social e Cidadania aqui de Campo Grande. Nós vamos conversar com Camila Nascimento. Seja muito bem-vinda, vice-prefeita. Muito obrigada pelo convite, obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Camila, como é esse desafio de ser secretária de Assistência Social da capital do Mato Grosso? É mais que um desafio, e eu vou dizer o porquê. Porque ultrapassa a parte técnica e meio que toca o coração da gente, né? Sim. A assistência social é muito nova para mim. Eu pouco conhecia da política pública da assistência social. Sim. Então, efetivamente, eu entrei em 2025 e comecei a aprender e executar a assistência social no mesmo ano. Mas a gente está conseguindo fazer grandes avanços. Assim, no seu ponto de vista, esse tempo que você está na Secretaria de Assistência Social, o que você encontrou e o que você já conseguiu mudar, que foi, poxa, isso aqui foi legal, bacana, está dando certo? Encontrar, eu poderia citar para você aqui inúmeras situações. Sim. E todas as situações mexem muito com a gente. Sim. Muito. Então, a gente tem que estar muito focado em política pública, senão a gente deixa a emoção ultrapassar a parte técnica e aí as coisas bagunçam, né? Então, a humanização tem que estar, acima de tudo, aliada à parte técnica. E a gente identificou uma situação que veio meio que gritante, até mesmo da população e pela presença dessas pessoas em alguns locais, que foi em relação à população em situação de rua. Sim. Então, isso ficou muito marcante, muito evidente na assistência social, e aí a gente resolveu partir daí um olhar um pouco mais especial, vou chamar assim. Rogério Zanetti, Mirti Ramos. Eu quero perguntar, Camila, sobre as principais demandas. Você está falando que aumentou muito o número da população de rua e isso é algo visível para nós, mas a gente sabe que a Secretaria de Assistência Social também tem outras demandas, né? Quais são essas demandas? Muita demanda. Me dizer, não é que aumentou, eu ainda não tenho esse número para te passar em relação a quantitativo de pessoas em situação de rua. Mas é mais visível, mas aumentou, né? a presença, isso, né? Em locais mais perceptíveis, né? As pessoas enxergam isso de uma forma muito mais evidente. Mas a demanda da assistência social, ela é muito ampla. Então, nós temos desde os CRAS, que nós temos CRAS em todas as regiões da nossa cidade, nós temos os acolhimentos de criança, de adolescente, de idosos, né? Dos nossos bebês, nós temos das famílias, nós temos as pessoas que vêm de outras nacionalidades que estão aqui conosco, que a gente também precisa dar atenção a essa situação. Nós temos as famílias onde esses CRAS chegam, são diversos serviços tipificados, sim, mas são diversos serviços que a assistência precisa abarcar. Então, para você ter uma noção, esse ano, 25 anos foram comemorados de cadastro único de uma forma nacional. E o Ministério do Desenvolvimento Social escolheu Campo Grande para representar a região centro-oeste. Pelos números que Campo Grande tem, né? Pela política pública, como isso chega lá na ponta. Nós temos aqui, são 180 mil famílias cadastradas no cadastro único. São mais de 45 mil famílias que recebem o Bolsa Família. São mais de 40 mil que têm o BPC. Então, assim, é muita gente para dar atenção. Então, a equipe de assistência social, hoje eu saí de uma outra entrevista que me perguntaram, Camila, o seu RH, a equipe da assistência social, ela dá conta da demanda? Ela sempre precisa de mais, porque é uma demanda crescente e contínua. Né? Ela dá conta hoje, amanhã ela pode não dar e a gente pede mais, depois de amanhã da mesma forma. Então, a gente tem que estar sempre muito atento nos números, onde é que a gente alcança e quem é que a gente está alcançando. Olha, Rogério Zanetti, eu estou impressionado com os números, porque nós somos uma capital aí, 950 mil habitantes, 45 mil famílias. Vamos imaginar aí 2,5 por família, 100 mil pessoas dependente aí do cartão, né? De assistência social. Cada 10 famílias, pelo menos uma está em situação e são de... tantos outros benefícios, né? Nós temos aí a parte da energia, nós temos os passe livre para vários recortes, enfim, são vários benefícios. A cesta básica, que a gente oferece também, que a gente consegue. Nós mudamos o formato da cesta básica.
eu falo que a gente profissionalizou a cesta básica. Antes, a cesta básica era entregue pelas unidades dos CRAS. Então, a equipe técnica, ela evidenciava, identificava a família que precisava, ela se pegava a cesta, ela ia entregar. Hoje não, hoje ela identifica, porque essa faz parte da sua, né, da obrigação, da sua atribuição, e nós temos uma equipe separado que faz só a entrega das cestas. Isso tudo a gente tem muito mais transparência, porque é tudo via sistema, a gente consegue acompanhar aquelas famílias. Sim. Passamos de 900 para 1.200 cestas mês. Rogério Zanetti. Doutora Camila, eu quero fazer uma pergunta bem específica, que muita gente trata, infelizmente, como segurança pública, mas obviamente que é uma questão social gravíssima, né? E que para o cidadão comum, que consegue observar, para a pessoa comum que não tem os dados, não tem as informações e tudo mais, acaba passando a imagem de um problema insolúvel, uma coisa sem solução e que também que está num total abandono, que é a questão da vulgarmente chamada Cracolândia. O volume de pessoas, é meu caminho, o volume de pessoas que se colocam ali, que consomem a droga, que passam o dia inteiro ali, parece que aumentou substancialmente. A sua secretaria tem ação e política voltada para esse público, e como resolver isso minimamente, ou pelo menos minorar esse problema? Né? A ação nós temos junto à CESAL, porque quando se trata da saúde, ela sai da competência da assistência social, da política pública propriamente dita, e passa ela sai do SUAS e passa para o SUS, né? Então, mas a gente tem uma ação em conjunto. Tipicamente é um problema de saúde e que também tem assistência agindo, porque são famílias que precisam de assistência. São famílias vulneráveis, pessoas vulneráveis. Como acabar com isso? Muito complicado, muito difícil, não a nível de Campo Grande, nós estamos falando a nível de Brasil, né? Pós-pandemia, isso acentuou e isso é muito visível. Então, eu estava falando agora de manhã, há uns 2 meses mais ou menos, encontrei um governador, que a gente foi receber o ministro do Desenvolvimento Social, do Ministério do Desenvolvimento Social, em Bonito. Teve uma ação da assistência social e ele estava lá e a gente estava conversando justamente isso. Eu falei, governador, a gente precisa fazer algo diferente. Não é para Campo Grande, para o nosso estado. Eu sei que a deficiência é nacional, mas vamos olhar para o nosso estado. E coloquei essa situação. Porque não adianta a gente ter... O CAPES, que recebe essas pessoas com qualquer transtorno que passa a ser patológico, não consegue. É muito pouco ainda, né? Ele está lá, as comunidades terapêuticas que a SAS tem esse credenciamento dessas unidades, dessas comunidades, também fazem um trabalho fantástico junto a essas pessoas. Nós temos resultados positivos, mas eu penso que se unirmos forças, Estado e município, a gente vai ter um alcance muito maior para essas pessoas. Eu acho que teremos políticas públicas mais efetivas. Então, eu penso nisso, eu penso num crescimento. E quando eu falo um crescimento de rede, eu estou falando de estrutura. De repente, se a gente tiver uma casa, uma estrutura montada para receber essas pessoas que ultrapassam aí o CAPES e ultrapassam as comunidades terapêuticas, a gente vai ter um resultado mais efetivo. 12h33, Mirti Ramos. A gente também começa a entrar no mês de maio, né? Entramos no mês de maio, daqui a pouquinho a gente sabe que vem uma época do ano que é bastante difícil e delicada, que é o frio. E aqui no Mato Grosso do Sul, como a gente não tem essa cultura do frio, as pessoas ficam muito despreparadas e quando ele vem, ele é bastante rigoroso. Então, eu quero saber quais são os trabalhos que a Secretaria de Assistência Social tem para essa população, né, que necessita de doações nessa época que é tão difícil. Muito difícil. São 2 situações, tanto das famílias que são acompanhadas pelos CRAS, quanto da população em situação de rua. Né? Em relação à POP Rua, a gente começou o ano passado, vocês acompanharam, um novo projeto que é o Inverno Acolhedor, e que ele vem muito forte esse ano. Nós estamos em fase final de planejamento, porque está muito oscilante essa temperatura. Tínhamos uma previsão de frio para a segunda quinzena de maio, e o início dessa semana ela já antecipou para o final desta semana.
Mas a assistência já tem isso planejado, a gente já tem a parte de colchões, cobertores, alimentação e tudo que a gente propõe a fazer lá no Parque Ayrton Senna, quando as noites estão com previsão de temperatura igual ou menor a 12 graus. Né? Então, nós temos a busca ativa dessas pessoas. A gente conta também com as informações da população que vai nos avisando, de repente, onde a gente não consegue chegar e a gente não consegue ver tudo ao mesmo tempo, para atender essas pessoas. E, ao mesmo tempo, tem a parte da prevenção do CRAS junto às unidades, às famílias dos territórios. Né? Então, a gente tem a parte de prevenção de ver como é que está, como é que eles estão, as regiões invadidas, como é que está a lona, e a gente tem a parceria com a EMA, a gente já fica atento com os cobertores, com o quantitativo de colchões que a gente vai ter que disponibilizar para as famílias. Então, assim, é uma fase que a gente está muito atento a tudo isso. Mas agora, principalmente, a parte do CRAS, ela é muito mais organizada porque ela é rotineira. Né? Eu não vou chamar de organizada, mas mais preparada porque ela é rotineira. O inverno acolhedor é momentâneo. O ano passado, a gente atendeu 1.182 pessoas, em 7 etapas. Essas 7 etapas divididas em 21 dias. Então, foram 21 dias de atendimento para essas pessoas. E ali a gente tem o aquecimento dessas pessoas, a alimentação dessas pessoas, o agasalho que a gente disponibiliza, que vem através de doações pelos direitos humanos, ou pelo FAC, ou também pela Defesa Civil. A gente tem a EMA trabalhando junto, a gente tem a FUNSAT trabalhando junto, a gente tem Bem-Estar Animal trabalhando junto. Isso eu ia perguntar, se esse trabalho vai continuar. Continua, os pets são sempre muito bem-vindos, né? E a gente tenta atender e acolher o máximo de pessoas possível. 12h36. Uma das situações que ocorre muito aqui em Campo Grande é os pedintes nos semáforos, né? Já diminuiu bastante, já teve mais, né? E agora nós temos essa situação que a gente vê de vez em quando famílias, né, principalmente de outros países, né, nos semáforos, pedindo, né, uma ajuda, um auxílio. Como está o acompanhamento? E por um outro lado, eu vejo assim, a Secretaria de Assistência Social é um trabalho que faz e muitas vezes é invisível, né? Que não tem situações que não podem nem ser divulgadas, né? Então acaba até muitas vezes sendo injusto com o trabalho que realmente vocês executam, né? O trabalho da assistência social, ele é invisível, mas se Sim. ele não acontecer, ele se torna extremamente visível, né? Aí sim, né? Aí sim ele aparece. Mas existem essas famílias. Sim. E aí vem a maior parte dela, eu vou chamar isso por uma situação cultural. Uhum. Depende das nacionalidades. Nós temos nacionalidades que é da cultura dele pedir. Uhum. Né? Ele vai para a rua com os filhos e vai pedir. Ele não tem essa necessidade. É lógico que ele quer complementar a renda. E ele tem todo o direito de complementar a sua renda. Mas eu bato sempre na tecla de que ele não tem o direito de expor os filhos daquela forma. Sim. De deixar no sol, de colocar uma barraquinha lá, fingir que é uma barraquinha para as pessoas que estão passando por ali ficar com dó e atender. Então, eu quero dizer para essas pessoas, a assistência social cuida e acompanha todas essas famílias. Por que eu digo isso? Porque muitas dessas famílias, eles têm casa, eles têm residência para morar, eles têm trabalho fixo e eles fazem isso justamente nesse formato de complementação de renda, que não é o que a gente quer. A gente está ali o tempo todo, e nessas abordagens, por exemplo, que acontece muito no final de semana, Sim. e eu ando pelas ruas e eu estou o tempo todo com a equipe. Onde eu estou, eu ligo. Gente, vocês já acompanharam a família tal? A nossa equipe conhece as pessoas pelos nomes. Eu estava acompanhando, muita gente eu já estava conhecendo pelos nomes. Então, assim, quando é cultural é muito mais difícil da gente lidar, né? Mas a gente está ali persistindo o tempo todo com todos eles. Camila, olha, você está numa secretaria muito sensível aqui na nossa capital, tem procurado dar o seu melhor para atender as reivindicações dos moradores aqui de Campo Grande, principalmente os mais vulneráveis. Na sua visão, quais são as perspectivas para o futuro? A gente vem com muita transformação dentro Sim. da secretaria, né? Eu estou dizendo que nós estamos num momento que a menina dos olhos da assistência social é Sim. o Centro Pop. Uhum. Então, a gente vem com um novo Centro Pop e, com isso, a gente quer tirar mais pessoas para tirar essa visibilidade que a população tem de pessoas no centro da cidade, de população em situação de rua. Sim. Então, a gente torna a nossa política pública que já existe somada a um atrativo para que essas pessoas
participem do novo Centro Pop, né? O que é exatamente o Centro Pop? Centro Pop é um lugar onde as pessoas em situação de rua, eles têm os seus serviços todos à disposição. Retirada de documentos, serviço de saúde, que o consultório na rua está dentro do Centro Pop também, oferta de emprego, né? Essa possibilidade. Existe alguma situação para retirar documentos? Dentro do Centro Pop, sim, porque lá a gente tem um auxílio socioassistencial, inclusive jurídico. Então, nós temos parceria com a Defensoria Pública da União. Então, a documentação, por exemplo, não é só brasileira, ela pode ser internacional também. E onde é o Centro Pop? Na rua Joel Dibo, não me recordo o número agora, mas eu já quero falar do novo Centro Pop. Sim, né? Por favor. O novo Centro Pop, a gente está tentando fazer com que tudo dê certo para que a gente inaugure até o aniversário da cidade. Sim. Então, a gente vem com uma estrutura muito mais adequada e muito maior para poder atender toda essa população em situação de rua. Hoje, a política pública executada dentro da nossa assistência social, em se tratando de população em situação de rua, ela é uma referência nacional. Então, a gente quer colocar o Centro Pop também como referência nacional. Qual o telefone ou as redes sociais da assistência social? Poxa vida, tem um vizinho aqui, alguém está aqui na rua, eu preciso encaminhar. Como que as pessoas podem fazer? Pode entrar em contato direto com a Defesa Civil, pode entrar no Instagram da SAS. Sim. Todo mundo hoje, né, com o Instagram, pode entrar, vai lá no Instagram da SAS, manda uma mensagem, a nossa equipe está pronta para responder. Mirti Ramos. Eu quero saber também sobre, já que está falando, o Centro Pop vai ter um novo endereço, eu estou vendo que também tem várias mudanças na estrutura da SAS, né? Quais são essas mudanças? A gente teve a principal mudança já, que foi uma gerência para tratar exclusivamente da população em situação de rua, né? Esse foi o grande, eu vou chamar de um grande boom da assistência social, que foi através dela que a gente teve os nossos trabalhos reconhecidos no Seminário Internacional de População de Rua. Então, a partir daí, tem várias outras. Tem algumas inovações, por exemplo, a gente teve o Conselho Gestor do Fundo de Políticas Penais, a gente teve o Conselho Municipal LGBTQIA+, a gente teve o CIAMP, a gente teve o Conselho Municipal dos Direitos Humanos, tudo isso pela primeira vez em Campo Grande, dentro da nossa assistência social agora. Então, são inovações, é o braço alcançando ainda mais. 12h49, suas considerações, fique à vontade. Foi uma alegria recebê-la aqui na Top FM. Eu que agradeço, a alegria é minha. Agradeço muito o convite, agradeço a todos vocês que estão nos assistindo. E a assistência social, ela gosta muito de ser provocada, né? Então, assim, se tiver dúvida, se tiver uma ideia, alguma coisa que a gente possa associar, a somar, porque todo mundo pensando em prol da população, Campo Grande é uma só. Nós pensamos nas políticas públicas para nós mesmos. Então, a gente tem que trabalhar dessa forma, a gente tem que trabalhar unido. As críticas, elas se tornam ideias. E quando isso acontece, existe a possibilidade de acontecer, e a gente tem uma política pública muito mais efetiva. Então, a gente, na assistência social, a gente acredita muito nisso, e a gente está à disposição da população de Campo Grande. A gente pode até falhar um pouquinho, mas a gente está sempre tentando acertar e com muita técnica e profissionalismo dentro da secretaria. Obrigado, vice-prefeita. Obrigado, secretário. Um oferecimento BDM Digital, tecnologia brasileira para o futuro que já começou. Acesse o site bdmdigital.com.br. 067 Vinhos, onde a experiência acontece. Acesse o site 067vinhos.com. Diário MS News, seriedade na informação. Acesse o site diariomsnews.com.br. Ranking Pesquisa, habilidade inteligente. Rankingpesquisa.com.br.